Oi! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem pra noite, tanto pra balada, ou então pra um jantar. É um make real, a maquiagem que eu vou usar amanhã, que eu vou fazer 1 ano de namoro com meu namorado. E eu não sei ainda pra onde eu vou, se é pra um restaurante, se é pra uma balada, mas eu sei que eu decidi a maquiagem vai ser essa. E eu resolvi mostrar pra vocês como eu fiz. Eu usei tons de preto aqui no cantinho, marrom, a cor principal da maquiagem é o marrom, um pouquinho de dourado e um begezinho aqui no canto interno e abaixo da sobrancelha. Se vocês quiserem ver como eu fiz essa maquiagem, continue assistindo. Antes de começar a maquiagem, eu coloco uma passadeira no cabelo para que evite que ele caia no rosto durante a maquiagem. Começo aplicando a base Pure Makeup da Maybelline, na cor 45 dourado. E coloco um pouco do produto no dorso da mão. E aí sim aplico pequenas quantidades em todo o rosto. É importante você construir camadas, colocar um pouquinho do produto em cada região e espalhar. Esperar a pele absorver o produto e aí sim, se você vê que precisa de mais camadas, você aplica de acordo com sua necessidade. Isso vai deixar a pele mais uniforme e bonita e vai evitar aquela aparência mascarada e muito pesada. Você vai ficar com a pele perfeita, mas sem pesar muito. Agora eu venho com o corretivo da Natura Faces na cor claro. E com o pouco que eu coloco em um dedo, eu espalho no outro e aplico abaixo de cada olho. No canto interno, nas pálpebras e aplico dando batidinhas. Isso vai fazer com que o produto fixe melhor na pele, tenha uma cobertura maior e que a pele absorva melhor. Sempre dando batidinhas, que vai fazer o produto fixar bem melhor do que você simplesmente esfregasse na pele. Entre as sobrancelhas também, é super importante para ajudar a iluminar o olhar. E quando você coloca nas pálpebras, você vai uniformizá-la e preparar para a sombra. Agora com um pó solto, eu aplico abaixo dos olhos, somente abaixo dos olhos, para que caso a sombra que é escura, que eu vou usar uma sombra escura, ela caia no rosto, ela não vai manchar tanto, porque ela vai cair em cima do pó, e depois é só retirar o pó e a sombra sai junto. Com o corretivo em pasta, da Duda Molinos, eu aplico novamente na pálpebra, para uniformizá-la mais ainda e segurar a sombra que eu vou colocar depois. Isso é super importante, porque dá uma matificada, uma uniformizada no tom da pálpebra, e a sombra fica com a cor real e mais vibrante. Se você tiver um primer de olhos, é super importante colocar também. Agora com o Balm Mad Protection da Nivea, eu aplico em todo o lábio, porque vai fazer com que ele fique bem hidratado e que o batom fique bem mais bonito nos lábios. É importante você fazer isso no início da maquiagem, para que quando você for aplicar o batom, ele já esteja bem sequinho e hidratado. Com um lápis preto, importante que ele seja bem macio para deslizar bastante nos olhos e bem intenso, eu vou marcar o côncavo. Não precisa marcar de maneira muito certinha, porque depois eu vou esfumar toda essa delimitação do lápis. Então, ó, você vê que não fica muito certinho. É só pra dar uma marcaçãozinha. E agora com o pincel, eu vou espalhar, esfumar bastante. E vai fazer com que ele fique um tom de cinza, que vai fazer uma base para a sombra que eu vou colocar depois. Isso deixa o côncavo bem marcado, o olhar bem intenso, dá uma certa profundidade no olhar.
E ele vai ficar assim, ó, bem esfumadinho, sem marcação nenhuma. Só a cor bem de leve. Faça a mesma coisa no outro olho. Movimentos de vai e vem no côncavo. Aí você pode tirar o produto do pincel para esfumar um pouco melhor. E acerta os dois olhos. Com o dedo você pode ir esfumando também a bordinha, para que ela fique bem certinha. Assim, vai ficar bem levezinho. E agora com um pincel de esfumar, eu aplico a sombra marrom. Um marrom mais escuro e mais cintilante, porque como é à noite a gente pode abusar da cintilância. E no cantinho externo do olho, eu faço movimentos circulares. Pequenos círculozinhos, apenas no canto externo e trazendo para o côncavo, em movimentos de vai e vem. Retira um pouco do excesso do produto para não adicionar mais cor, só esfumar. Em movimentos de vai e vem, eu esfumo e marco mais ainda o côncavo. A mesma coisa do outro lado, dou batidinhas para que a pele absorva a sombra e ela fique mais intensa. E faço os movimentos circulares. Do canto externo, trazendo para o meio do olho e para o côncavo. Marcando bem essa região abaixo do ossinho da sobrancelha. Aplico um pouco mais de produto para igualar os lados o máximo possível. Você nunca vai conseguir ter um olho totalmente igual, até porque os nossos olhos não são simétricos, mas você vai fazer de tudo para que ele fique o mais parecido possível. Igualar o formato, arredondar mais, para que ele fique igualzinho ao outro. Eu escolhi um formato redondo porque é o que eu mais me identifico, mas você pode fazer diversos formatos no canto externo, como o corte reto também. Eu vou ensinar em outros vídeos, mas nesse eu optei por esse formato mais arredondado, que deixa o olhar mais aberto. Agora com o lápis pincel de detalhe, eu aplico um marrom mais clarinho na borda do marrom. Isso vai fazer com que fique um efeito de transição e um degradê do marrom mais claro da minha pele e do marrom mais escuro. Agora com o pincel que eu já esfumei, eu tiro um pouco mais do produto e só utilizo ele para esfumar. Fica um degradê bem bonito, do marrom claro para o mais escuro. Pode esfumar com o dedo também para acertar melhor as bordinhas. E no outro olho eu repito o mesmo processo. Vou esfumando até que ele fique com esse degradê bem suave. Sempre é bom você esfumar. É importante você esfumar. Qualquer cor que você colocar no seu olho, você precisa esfumar para que deixe mais suave, não fique muito marcado. De novo com o marrom claro. O esfumado faz com que você não perceba onde começa uma cor e termina a outra. Agora com o pincel de corte reto, eu aplico na cor pretinha. Essa aí é um preto cintilante. E aplico como se fosse um delineador, mas não no olho todo, só até a metade do olho, onde tem esse marronzinho. Como se fosse delineando. E aí eu subo mais pro canto externo e concentro nessa região. Eu espalho, fazendo com que ele se misture ao marrom e não tenha essa marcação.
Novamente com o pincel de esfumar, eu mesclo o preto no marrom e vou trazendo mais ainda para o meio do olho. Novamente com o marrom e esse pincel de esfumar, eu intensifico o côncavo. Marco novamente. E esfumo. Sempre esfumando. Com o pincel chatinho, eu aplico no douradinho e no bege. Mas não é um dourado tão forte, é um dourado mais clarinho, esse que eu vou mostrar aí, esses dois. Porque o principal é o marrom. Se a gente colocasse o dourado aí, ia destoar muito e o dourado ia se tornar a cor principal. Então é só pra dar uma iluminada. Eu aplico essas duas cores no meio do olho até o canto interno. Dá uma sopradinha no pincel para que o excesso do produto saia. E com batidinhas, sempre batidinhas, eu aplico do meio ao canto interno. Novamente com o pincel de esfumar, eu misturo o marrom e o preto no douradinho e no bege, para tirar essa marcação. Agora com o lápis bege, bem macio, esse é da Essence de Pose. Eu aplico abaixo da sobrancelha, no canto interno e acima. Isso vai dar uma iluminada e levantar o olhar. Com a escovinha, essa é uma escovinha de rímel que eu retirei todo o produto. Ela é ótima para pentear a sobrancelha. Eu penteio só para deixar os pelinhos no lugar. E aí, com o dedo mesmo, eu esfumo esse lápis até ele sumir e deixar só esse iluminado. Isso fez uma base para a sombra que a gente vai aplicar agora, que é essa begezinha, cintilante também, e eu vou aplicar abaixo da sobrancelha. Você pode aplicar tanto com o dedo, como eu estou aplicando aí, no canto interno, ou você pode aplicar com esse pincel de detalhe, se você não tiver o pincel de detalhe com cotonete, que dá mais precisão. Tiro todo o pó que eu botei abaixo dos olhos, porque eu já acabei de fazer a sombra. E novamente com a escovinha pitinho os pelos da sobrancelha pra cima. E com o pincel chanfrado, que é esse cortadinho na diagonal,
eu aplico a sombra cremosa, essa da Ruby Rose. Eu vou confessar que eu não gosto muito dela como sombra, ela não tem uma fixação, nem uma pigmentação muito boa. Mas essa marronzinha é perfeita para delinear a sobrancelha, somente nessa parte de baixo, porque ela é um pouco escura, então só vai servir para você arquear sua sobrancelha e delimitar a parte de baixo. Se você colocar em toda ela, vai ficar muito escuro. E você tem que fazer sempre esse movimento assim, ó, esses risquinhos, pequenos risquinhos para imitar os pelos da sua sobrancelha, não aplicar logo de vez. E com o Duo para a sobrancelha da Contém Grama na cor perfeita e natural, eu termino de preencher a minha sobrancelha. Com o próprio aplicador que vem no conjunto, eu misturo um pouco da sombra mais escura e da mais clara. Se você não tiver um duo desse, você pode aplicar também uma sombra marrom que você tem, que se assemelha ao tom da sua sobrancelha. Eu preencho em cima para dar uma leve arqueada. Com a mais clara, somente com a mais clara, eu preencho o meio da sobrancelha, do canto interno ao externo, mas não concentrando muito o produto no canto interno, porque isso iria pesar muito o olhar. Eu quero uma sobrancelha bem perfeita, bem delineada, mas não tão pesada. Por isso que agora com esse pincelzinho, o outro lado do pincel, eu vou esfumar para deixá-la mais natural. E novamente com a escovinha eu pintio para deixar os pelos certinhos e esfumar um pouco mais. Agora é a hora do rímel. Eu vou usar o da Dior Show, que é a prova d'água, e o da Maybelline, The Colossal, que também é a prova d'água. Eu optei por esses dois porque são rímels de volume. Eles oferecem um aspecto de maior volume, de cílios postiços, assim, bem de bonequinha. Então eu aplico dando pequenas tremidinhas na raiz dos cílios, como vocês estão vendo aí. E puxo para o final. Começo da raiz, concentrando o produto bastante na raiz, porque isso vai deixar uma aparência de mais volume ainda. Dou uma tremidinha e subo. Com o rímel da Maybelline eu faço o mesmo processo. Concentro mais o produto na raiz dos cílios, dou uma tremidinha e rodando a escovinha eu puxo para até o final dos cílios. E uma dica para deixar ele mais volumoso é puxar a escovinha em direção ao canto externo dos olhos, que vai deixar um olho mais aberto e ainda mais volumoso. Com o rímel da Elke, eu aplico um pouquinho só nos cílios inferiores. Ele tem um aplicador pequenininho que não dá volume, ele alonga mais, deixa os cílios mais separadinhos. Eu não concentro muito produto embaixo, nos cílios inferiores, porque é só pra deixar eles mais pretinhos, dar uma leve marcada. Senão o olhar iria ficar muito pesado. Agora com o lápis, novamente, rente à raiz dos cílios, eu aplico do canto externo até o meio do olho, aplicando bastante produto para que a cor fique bem intensa. Bastante. Somente até o meio do olho. E agora com o lápis bege, eu marco do canto interno ao meio. Isso vai dar uma iluminada e abrir ainda mais o olhar. Diferente de se você botasse o preto até o canto interno do olho, que ia fazer com que ele ficasse menorzinho. Ia fechar um pouco mais o olhar. E agora, novamente com o pó, mas dessa vez para aplicar em todo o rosto, pó solto. Esse é da Elke. Eu não me lembro qual a cor. Eu aplico em todo o rosto. Pó solto eu prefiro aplicar com um pincel. No caso, estou usando um Kabuki, que é esse pincel menorzinho. E aplico abaixo dos olhos para selar o corretivo e em todo o rosto, para uniformizar mais a pele. E perceba que eu só aplico pó no final da maquiagem, porque enquanto a gente faz toda a maquiagem, a gente soa, apoia a mão no rosto, pode cair sombra
né, na sua pele. Então, o ideal é aplicar o pó ao final da maquiagem para matificar a pele e terminar de uniformizar e assentar todo o produto que a gente colocou na pele, a base e o corretivo. Agora com esse blush da Contém Grama na cor Carmim Opaco, que é um vermelhinho, eu vou aplicar bem pouco nas bochechas e concentrando mais em direção às têmporas. Não vou pesar muito no blush porque a maquiagem dos olhos já é bem marcante. E vou levar com os dedos mesmo, espalhando com os dedos em direção às têmporas. Não vou concentrar muito na maçã do rosto. Uma dica, se o blush for muito pesado, é você pegar o pincel já sujinho de pó e passar por cima para suavizar. Agora eu tiro o excesso do balme dos lábios para deixar ele um pouco mais sequinho. E o balme já vai ter feito seu efeito, já vai ter hidratado bastante. Agora é a hora do batom. Eu trouxe duas opções, que é o Marrom Mel da Avon, que é um marronzinho bem bonitinho, cintilante, combinaria com a cor que a gente colocou no olho, o marrom do olho. Essa cor. E trouxe o rosinha, bem cor de boca, Sugar Rose 210 da Maybelline, que foi o que eu escolhi pra essa maquiagem. Uma maquiagem pesada, pelo menos eu gosto de ornar na boca com um batom mais claro, mais nude ou marrom. Esse escolhi o rosinha, que ficou super fofinho e combinou bastante. Deixou um ar mais leve. Agora arrumando o cabelo. E a maquiagem está pronta. Esse foi o resultado final. Um olho bem marcante, profundo, bem intenso, mas sem pesar muito. Ele concentra as cores marrom, as cores mais escuras, marrom e preto, no canto externo somente, para dar uma profundidade no olhar, e o canto interno bem iluminado. A boca bem rosinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!